Se quiseres sentir a paz dentro de ti, escuta, meu irmão. Faze silêncio, espera que volte a primavera na força da oração. Transforma teu soluço em risos de esperança no amanhã que vem. Depois da tempestade surge sempre a bonança, agora ou mais além. Em tua longa estrada, só tu tens o poder de transformar espinhos em flores perfumadas, que ao sol da confiança enfeita os teus caminhos. Olhando ao teu redor, verás que almas tristes te pedirão amor. Tua tristeza esquece, sorri, ampara e aquece, seja o irmão quem for. Sofrendo chuva e vento, o trigo doura aos campos, sem falar de sua dor. E quando a nuvem passa, a terra generosa desabotou em flor. Imita a natureza que se desfaz em luz até o entardecer. E quando a noite chega, no céu acendem estrelas até o amanhecer. Imita a natureza que se desfaz em luz até o entardecer. E quando a noite chega, no céu acendem estrelas até o amanhecer. Boa tarde a todos, boa tarde, boa noite, dependendo de onde, quando você nos assistirá. Hoje, 31 de dezembro, já passou o Natal, as bênçãos do Natal, e esperamos que essas bênçãos perdurem por todo o ano novo, de acordo com a nossa necessidade, com o nosso carinho, por nossa atenção a toda a espiritualidade que nos ajuda. Estamos aqui hoje para falar, para agradecer, né? Agradecer todo esse ano, nossas lutas, nossos desafios, tudo estava combinado e muito amor, muito aprendizado, que a gente possa melhorar cada dia mais, para que quando a gente voltarmos melhores de quando aqui chegamos. Essa é a nossa meta. Então, nós vamos agora ler a leitura de hoje, que a espiritualidade nos intuiu, que está lá no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, Meu reino não é deste mundo, e onde fala no item 2 sobre a vida futura.
Por essas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias como a meta que a humanidade irá ter, como devendo constituir objeto das maiores preocupações do homem na Terra. Todas as suas máximas se reportam a esse grande princípio. Com efeito, sem a vida futura, nenhuma razão de ser teria a maior parte dos seus preceitos morais, donde vem que os que não creem na vida futura, imaginando que ele apenas falava na vida presente, não os compreendem ou os consideram pueris. Que a gente possa sempre, todos os dias, compreender que nós estamos aqui de passagem e que vamos caminhar. E um dia nós vamos chegar nessa vida futura de acordo com o que a gente está fazendo hoje. Sobre o nosso amor, sobre os nossos melhores sentimentos ou não. Tudo vai depender da nossa vida atual. E assim, meus irmãos, vamos orar agora. Vamos fazer aquela conexão com Deus, nosso Pai, Criador de todas as coisas. A Maria, nossa Mãe Santíssima querida, que sempre nos carrega no colo. A Jesus, nosso Mestre, guia e modelo. E ao Doutor Bezerra e toda a sua equipe, que está sempre conosco, sempre nos intuindo, nos inspirando, nos acolhendo. Sabemos que nossa casa é um templo, uma escola e um hospital, uma casa de Bezerra de Menezes, que nos acolhe com tanto carinho, mas que a gente precisa, cada dia mais, compreender, entender e acreditar que a vida continua, que tudo passa. Já nos dizia Chico Xavier, dos ensinamentos de Maria, tudo passa. E esse ano também está passando. Que Jesus abençoe a todos. Abençoe também o nosso querido irmão que vai nos presentear com o estudo de hoje, Lucas Azevedo, aqueles que o seguem aos domingos, lá de Pedro Leopoldo, da casa também de Bezerra de Menezes, que ele possa nos falar sobre essa passagem, sobre passar de um novo ano que está se iniciando. Que Jesus o abençoe hoje e sempre, graças a Deus. Muita paz a todos. Querido Lucas, é com você. Obrigado, Valéria. Abraçando a você. Eu abraço todos os nossos irmãos aí do Posto de Assistência Espiritual Bezerra de Menezes, o Pai Bem do Rio de Janeiro. Sou grato pelo convite tão carinhoso que você fez para que nós pudéssemos passar e participar desse momento de luz, de esperança nessa virada do ano. É para nós um motivo de muita alegria, de muita satisfação. Então, abraçando você, eu abraço a todos que irão nos assistir, que estão nos assistindo agora, e aqueles que assistir-nos-ão oportunamente, né? Aliás, assistir-nos ao ano que vem, que estamos nessa virada do ano. Mais um ano terminando, e nós temos que admitir que este ano não foi fácil para ninguém. Talvez tenha sido o ano que mais pessoas nos procuraram aqui no Bezerra de Menezes, rogando auxílio, pedindo uma oração, um socorro, uma ajuda espiritual para si ou para alguém da sua família, passando por diversos problemas, ansiedade, depressão, familiares nos vícios, alguns com ideações de autoextermínio, foram as solicitações mais requisitadas a nós neste 2025. Mas 2026 está chegando, né? Já está virando ali na serra, as nossas esperanças, nossos desejos, nossas vontades ficam mesmo para 2026. Já sabendo que toda e qualquer mudança que esperamos para o ano que chega, para o ano seguinte, só acontecerá se nós fizermos diferente. Se nós não repetirmos os mesmos erros, não voltarmos aos mesmos caminhos errôneos,
afastarmos daquelas companhias que não foram boas para a gente no 2025, e isso só dependerá da gente mesmo. Buscar Jesus, buscar família em 2026, que de repente pode ter ficado em um segundo plano em 2025. Mas antes de começar os pedidos aí na lista dos desejos para o ano novo, nós devemos primeiro agradecer a Deus pelo ano que finda, pelo ano de 2025. Gratidão por tudo, né? E já vou alertando, orientemos nossos filhos, está com o pessoal na virada aí, vai ter uma ceia daqui a pouco. Agradeça e ensine os meninos a agradecer, a sermos gratos a tudo. É na vida para a vida, né? Agradecer pelas conquistas que tivemos, pelos fracassos, pelas alegrias, pelas tristezas, pelas perdas. De repente, aquela cadeira no Natal ficou vazia, faltou alguém, mas vamos agradecer. Agradecer a Deus pelo ano que passou, as dificuldades que nós tivemos, que foram superadas, algumas, outras não. Agradecer pelo aprendizado adquirido, pela força que tivemos de Deus, naquela hora em que nós nos sentimos assim, sem chão, impotentes, e Ele nos sustentou, nos socorreu, enviou um amigo, enviou um espírito de luz, enviou alguém para nos ajudar, e nós acabamos superando aquela dificuldade. Quanto a agradecer! Trabalho, saúde, família, as conquistas. Mas é hora de agradecer também, neste ano que finda, as coisas que não deram certo. De repente não era o momento, mas sempre fica um aprendizado, né? O momento é de Deus. Se analisarmos bem o saldo, talvez tenha sido até positivo demais em 2025, porque o Pai sempre faz o melhor para cada um dos seus filhos. E muitas vezes também, aquilo que de repente não deu certo, talvez tenhamos uma parcela de culpa, de participação, né? Mas apesar de tudo, Deus sempre esteve conosco, Jesus sempre esteve também. E Ele é o timoneiro, está no leme dessa nau chamada planeta Terra. E nós sabemos que a doutrina nos alerta que o acaso nunca existiu e nunca existirá. Então sejamos todos gratos, né, por tudo que passou em 2025, até aquele pior momento, né, pois sabemos que não há mal que não venha, que não termine no bem, e não deixa uma lição, sempre fica uma lição, né? Vamos tirar a lição de cada dificuldade, cada aflição, cada dor que passamos, cada problema difícil, vamos avaliar a lição, né? Vamos entender que tudo aquilo de ruim que possamos ter passado no ano que finda foram aprendizados, foram dívidas resgatadas, de repente necessitávamos e precisávamos de passar por aquilo para a nossa evolução espiritual, e também talvez daqueles que estavam à nossa volta, que geralmente passam juntos, né? Então vamos cultivar o amor e a fé, e colheremos o amor e a fé. Resta-nos agradecer, então, ao Pai por tudo que aconteceu no ano de 2025. E para o ano novo, vamos verificar que aquilo que nós perdemos do ano que passou, que não seja um motivo para desespero, para entrarmos o ano novo já com reclamações, com tristeza do coração, né? Porque o ano novo vai trazer para a gente, pela misericórdia de Deus, é esse presente chamado Ano Novo. O que é Ano Novo? O que é que ele vai nos trazer? Um ano não vai trazer nada, o sol vai continuar do 31 para 1º, o mesmo sol, o mesmo céu, o mundo é o mesmo, mas ele irá trazer-nos, sim, 365 oportunidades de sermos melhores do que fomos no ano que finda. Erroneamente, a gente pede para o ano novo trazermos paz, conquista, muitas coisas assim, né? Mas o ano não trará nada para nós, a não ser estas 365 oportunidades, folhas em branco para escrevermos o livro da nossa vida. E cada dia é uma oportunidade para fazermos diferentes, para tentarmos acertar e corrigir os erros que de repente não conseguimos corrigir no ano que passou. Mas, se nós dermos ao ano novo o mesmo homem velho, sem as correções devidas, sem as reformas íntimas,
sem a disposição para mudar, para fazer algo diferente, é possível que tudo se repita no ano que está chegando. O ano novo, que nós entreguemos um homem novo, renovado, com novos propósitos, com novas inclinações, novas tendências, novos desejos. Mas não adianta a gente desejar um ano novo cheio de conquista se nós não nos esforçarmos para obtermos essas conquistas. Porque nada vem de graça. Se repetimos os mesmos erros, as mesmas atitudes, frequentamos os mesmos ambientes que não foram saudáveis, se seguimos as más companhias, aquelas que não foram boas, vamos orar por elas, mas isso não vai nos acrescentar. Se frequentarmos os mesmos ambientes negativos, vai dar tudo errado de novo. A canção pede muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Nós sabemos que isso não representa felicidade. E Jesus nos alerta: de que adianta um homem ganhar o mundo inteiro, ter saúde e perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Está lá em Mateus. O que levamos deste mundo, né? A grande possibilidade de termos um ano diferente, melhor do que o ano que finda, é oferecermos a esse ano novo um homem também novo, renovado, com disposição para fazer diferente. Não nos esqueçamos disso. E orientemos os nossos queridos, aqueles que estão à nossa volta, filhos, netos. Estejamos dispostos a não cometer no ano que inicia os mesmos erros, não seguir os mesmos caminhos, porque as consequências nós não sabemos que não foram boas. Mesmo sabendo que a vontade do Pai é soberana, né? E, claro, em 2016, se nós estivermos com a presença do Cristo, estamos com a presença do Cristo em nós, tudo caminhará para uma boa solução, para um bom termo, para um bom final. Então, as rogativas em gerais, realmente se pede coisas materiais, né? Mas será que se nós tivermos todas essas conquistas materiais que geralmente se pede na virada do ano, uns passam segurando um pé, só equilibrando um pé, outros passam comendo lentilha, aquelas coisas, aqueles rituais que tem. Se isso tudo não vier acrescentado o desejo de renovarmos para sermos diferentes, nós não teremos a garantia de um ano novo de felicidade, porque depende mais de nós do que dos pedidos que fazemos. A gente pede saúde, e Deus nos dá saúde. O que é que geralmente a gente faz com a saúde que nos dá? Costumamos já na mesma cheia da virada do ano, já detonar essa saúde que nós estamos pedindo a Deus, né? Com os excessos. Já nas festas a gente já começa a detonar a saúde que nós pedimos. Então, seja com os excessos na alimentação, nas bebidas, no fumo, nas drogas. A gente saúde, mas se não mudarmos essas atitudes, a saúde vai ficar comprometida. Não nos damos conta de que a nossa saúde depende de nós. Né? Vigiar, orar, vigiar o que comemos, o que nós bebemos, o sentimento de ódio, de mágoa, de revolta, de egoísmo, de inveja, de arrogância, que tudo isso, como diz Emmanuel, contamina-nos, adoece-nos. Se nós não estivermos dispostos a compreender isso, o ano 2026 é possível que a saúde não seja boa. Emmanuel fala que a mente humana é a mais poderosa para causar-nos doenças do que qualquer vírus ou bactéria conhecido pela medicina terrena. Né? Queremos saúde? Quem se ama preserva a saúde, quem se ama não bombardeia seu corpo com elementos nocivos, nem o espírito com raiva, com inveja, ciúme, por aí afora. Se cuida fisicamente e espiritualmente. Então, dessa forma, se quisermos um bom ano com muita saúde, teremos que fazer a nossa parte. Cuidar das nossas emoções, para não sermos carrascos de nós mesmos, e depois queremos culpar a quem? Às vezes culpamos até Deus, né? Então, quem ama Deus acima de tudo e de todas as coisas, respeita a sua vontade, suas leis, respeita os seus semelhantes, porque sabe que todos nós fomos criados por Ele e ama todos nós. Então, para construir um ano bom a partir da nossa reforma moral, repensando nossos valores, corrigindo nossos passos, dando uma nova direção à nossa vida, nessa estrada chamada mundo, é preciso que nós
façamos a nossa parte. O desejo maior tem que ser nosso. Mais uma vez, fico repetitivo. Falemos isso para os nossos filhos, para os nossos netos. Em 2026, vamos deixar as opiniões dos outros para os outros. Se começarmos por modificar nossos comportamentos equivocados em 2025, certamente o ano 2026 será feliz para todos nós. Gostarmos mais de nós mesmos, nos amarmos mais em 2026. Nós e somente nós poderemos construir um ano melhor, porque um feliz ano novo não se deseja apenas, se esforça para ter construído. E a tomada de atitude no ano novo deverá ter a nossa iniciativa. Enfim, quero um ano novo repleto de felicidades, não tem outra saída senão construirmos esse ano novo. Atitudes, novos propósitos, desejos, um esforço maior, novo foco, avaliarmos os desacertos, as tomadas de decisões, né? E não repetir as mesmas do ano passado. A matemática é muito simples. Importa que saibamos que o ano novo, esse período novo que se inicia, como tantos outros que já passaram, será um ano de oportunidades. Aproveitá-las bem ou mal dependerá exclusivamente de cada um de nós. Vamos pensar um pouco mais nas pessoas que convivem conosco, no nosso pai, na nossa mãe, nos filhos, dos irmãos. Procurarmos no ano que inicia tratá-las melhor, né, do que tratamos, de uma forma diferente, mais carinhosa, mais gentil, com menos exigência. Vamos mudar em nós aquilo que precisa mudar e exigir menos dos outros. Vamos sermos mais família. Os lares estão se transformando ultimamente em casas de alvenaria, as pessoas não conversam, não se abraçam. Vamos retomar o diálogo, o culto do evangelho. E para isso não precisa de dinheiro no bolso, como a canção pede, né? Não é preciso dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, para nós sermos melhores no ano que inicia. Renovação íntima depende de cada um de nós. Pensemos nisso. 2026 está chegando, amanhã já é um ano novo. A cartilha é amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos. Essa é a chave da felicidade. O verdadeiro reino não é desse mundo, né? Então, acreditemos ou não, Jesus nos diz que adianta ganhar o mundo se nós perdemos a nossa alma, que é a que vai sobreviver. 2025, tudo que conquistamos está aí. E se 2026? Vamos continuar juntando o tesouro aqui ou o tesouro no céu? Então, em 2026, vamos começar já juntando esse tesouro no céu, onde os ladrões não minam, nem roubam, as traças e a ferrugem não consomem. Ano novo, homem novo. Para um 2026, vamos acrescentar na nossa lista de pedidos coragem para estudar mais, ler mais, entender mais nosso próximo, devotar um trabalho voluntário, servir alguém assim com mais alegria, com bom ânimo, amar mais, compreender mais, sorrir mais, dialogar mais, silenciar mais, abençoar mais, respeitar mais, compreender mais, servir mais, orar mais, sermos mais humildes, mais solidários, mais solícitos. Não custa nada, só depende da gente. Que 2026 seja o ano da coragem, para não guardar mágoa de ninguém, não nos preocuparmos, a não ser em auxiliar os outros, mas não com a vida dos outros, perdoar-nos, mais simplicidade, não ofender, não humilhar, não queremos ser melhor que ninguém, humilhar as pessoas, né? Respeitar mais, sobretudo na família. O lar precisa disso, a família precisa disso. Ninguém é dono de ninguém dentro da família. Que 2026 seja esse ano da paciência, da disposição, da aceitação, do levantar da cadeira. Esse ano vai ser diferente, eu quero que ele seja diferente, eu vou me esforçar para que ele seja diferente. Mais ação, menos reclamação. Com a certeza que cada um terá outros muitos itens aí na lista, né? Mas faça a nossa aí, faça a sua lista aí. Mas é imprescindível, no entanto, que coloquemos na lista aí na porta da geladeira para de vez em quando a gente dar uma olhadinha, para irmos acompanhando, né? Aquilo que precisamos mudar, que precisamos fazer ou queremos tentar fazer no ano que inicia. Tendo a lista aí na porta da geladeira, a gente dá uma lembradinha, né? É difícil? Sim, mas não é impossível. É com luta mesmo, com dificuldades.
Assim o ano novo será de muitas realizações na nossa vida. Muitas realizações. Cada ano temos que buscar as melhorias da alma, porque se formos desencarnar neste ano que está começando, nós estaremos dentro do nosso propósito de renovação. Reconhece o verdadeiro espírito pelos seus esforços, pelos esforços que ele emprega para domar as suas inclinações, mas, então, se a morte nos chega esforçando-nos para sermos pessoas melhores, está ótimo. Pior é nos encontrar, é encontrar-nos com os braços cruzados. Então, façamos planos, comecemos a realizar nossos sonhos, buscar os nossos objetivos, traçar nossas metas. Este ano eu vou conseguir, este ano eu vou fazer o melhor de mim, doar o melhor de mim, com muita fé, com muita confiança, com esforço, sabendo que nada vem de graça, não é só pedir, cruzar os braços que Deus vai mandar, não. O Pai trabalha até hoje, eu trabalho também, que Jesus nos diz. Então vamos fazer isso no ano novo. Isso tudo vai nos ajudar, mesmo devagar, a nos levar a crer nas mudanças que precisam ser feitas em nós. E colocando-as em prática, tudo vai dar certo. É assim que se constrói um mundo melhor. Sejamos exemplo, sejamos diferentes, para o bem, amáveis, dispostos a doarmos mais em favor do próximo. Doar a quem quer que seja. Vencer as nossas mazelas, tirar do nosso coração as mágoas, o ódio, o ciúme, o egoísmo, o orgulho, e assim vamos caminhando em 2026. Para a espiritualidade, um ano novo é tempo de renovação de cada um, tempo de tentar refazer aquele velho relacionamento familiar que está muito mastigado aí pelas paixões mundanas, pelas aquelas mágoas enrustidas que precisam ser extirpadas do nosso coração. Tempo de perdoar aqueles que nos ofenderam, tempo de agradecer por tudo que recebemos. Tempo de deixar para trás o que já não podemos mudar e olhar para frente, para tudo aquilo que nós devemos melhorar. Para 2026, tempo de pedir perdão. Tem uma mágoa aí com o pai, com a mãe, com o filho, com o irmão? Não viu antes sem ligar, mandar uma mensagem, pedindo perdão, desejando feliz ano novo, desculpando, pedindo perdão, abraçando? Liguei para o pai, para o filho, não passe o ano com mágoa no coração, principalmente de família. Fala com o filho que você ama, com a mãe, com o pai, com a esposa, com o irmão, com o vizinho, não importa. Não deixemos para 2026 o que ainda dá tempo de fazer em 2025. Pega o telefone, liga, não manda o WhatsApp, não liga para ele ouvir sua voz. Sentir a vibração positiva saindo de você. Peça o perdão que precisa pedir. Dê um beijo que você tinha vontade de dar. Diga o eu te amo, que eu precisei falar e segurei. Eu te perdoo, pois todos erramos. Ou me perdoe pela minha atitude feliz. Não vire o ano carregando isso na alma. Vence esse orgulho, coragem. A oportunidade é essa. Liga para o seu pai, para o seu irmão. Cria coragem, liga, vai dar certo. Peça perdão se for preciso. Um amigo, cunhado, seja quem for, não passe o ano com nenhuma penitência no coração. Lembra daquela propaganda? Liga já! E para que possamos encerrar essa live de agradecimento pelo ano que finda e rogar ao nosso Pai de bondade e Jesus, Mestre querido, e aos Espíritos de luz que nos auxiliem, que nos amparem no ano que está chegando. Eu vou me recorrer aqui a um livro de nossa autoria que foi intitulado Sempre Haverá uma Luz. Não sei se alguém aí tem, se tiver em PDF, eu posso mandar com todo carinho. A lição intitulada Feliz Ano Novo. Para tudo isso que nós comentamos aqui nessa live de virada de ano, só precisamos de uma coisa para realizarmos tudo aquilo que a gente tem de propósito. Precisamos de muita coragem para vencer a nós mesmos e partirmos para as tomadas de decisão com Cristo no ano de 2026. E essa lição que a gente encerra este nosso bate-papo amigo entre irmãos, é intitulada do livro Sempre Haverá uma Luz, intitulada Feliz Ano Novo. Que eu espero possa tocar o seu coração e resumir o nosso bate-papo desta virada de ano. Feliz Ano Novo. Último dia, ano acabando, brindes, fogos, alegria do povo, e todos vão assim desejando aos irmãos no caminho Feliz Ano Novo. Qual será o real, verdadeiro
sentimento que podemos ofertar? Qual a urgência? O que vem primeiro na lista dos desejos a realizar? Na estatística, a saúde encabeça a lista. O dinheiro vem logo depois. A paz, o trabalho, o desejo, conquista, vem junto com um dos dois. Cada um sabe da sua vontade e pede aquilo que acha certo. Deus, vendo a real necessidade, nos dará o que for correto. Mas o que podemos oferecer e desejar de coração é coragem para vencer as lutas do coração. Coragem para o trabalho, coragem para caminhar, coragem na estrada ou no atalho e ao destino poder chegar. Coragem para deixar o cigarro que o corpo tanto corrói, coragem para sair do barro das drogas que o corpo destrói. Coragem, coragem para perdoar, coragem para pedir perdão, coragem para conseguir amar e transformar o inimigo em irmão. Coragem para esquecer as ofensas que recebemos e coragem para perceber que nós também ofendemos. Coragem para silenciar e não agredir as pessoas. Se hoje elas são más, no amanhã serão boas. Coragem para não fazer justiça com as próprias mãos, coragem para tirar a raiva do coração. Coragem para silenciar quando alguém nos ofender, deixando o tempo passar para a mágoa esquecer. Coragem para conter a gula que também mata e coragem para vencer a danada da cachaça. Coragem de caminhar para a luz, coragem de buscar o ensinamento, coragem de estar com Jesus todo dia, a todo momento. Coragem para conversar em casa com todos os seus. O diálogo salva o lar e nos volta para Deus. Coragem para ajudar aquele que nos procurar e coragem para orar por tudo que precisar. Coragem para não ser egoísta, coragem para o orgulho combater, coragem de amar, não desista, coragem para não perecer. Coragem para chorar, na alegria, na dor, o coração fortalecerá se a lágrima for de amor. Coragem para sorrir, a alegria espalhar, e coragem para ir levar o sorriso a cada lar. Coragem na doença, na dor, coragem de ter esperança, seja em que tempo for, após a tempestade venha bonança. Coragem para ser bom patrão, bom empregado, coragem para compreender e praticar o Jesus amado. Coragem, seja forte, desejo sincero vamos ter. Esse será o nosso norte no ano novo a percorrer. E assim, neste ano que finda, o feliz ano novo aos irmãos seus, desejo coragem para que em toda a vida possam agir como filhos de Deus. Senhor, muito obrigado pelo ano que finda. Temos a certeza que nas dificuldades enfrentadas, vós estivesse ao nosso lado. Ser conosco em 2026, para que não repitamos os erros cometidos em 2025, que possamos guardar suas lições como aprendizado para não errar, ou errar menos neste ano que chega. Mas se ainda cairmos, não nos desampare, Senhor Jesus. Erga-nos com o vosso amor e nos perdoe, sendo a nossa força, a nossa coragem, nosso exemplo. Muita paz, muita luz a todos, feliz ano novo, viva Cristo! A nossa querida Valéria, que está aí conosco, né? Muito obrigado por este momento de luz e aprendizado que passamos juntos nessa virada de ano. Valéria. Nós que agradecemos, né? E viva Cristo, né? Quem não Viva Cristo! conhece o Viva Cristo do Lucas Azevedo? É muito bom. A Viva gente tem que Cristo! dar viva Cristo a todos os dias, né? É muita gratidão por terminar um ano e ter mais uma oportunidade de começar outro. Suas palavras tocaram todos os corações, acredito. E nós não podemos, nós estamos na família certa, no trabalho certo, nos lugares certos, até na casa espírita certa, com todas as dificuldades, os desafios. Não, e vai demorar muito para a gente chegar no planeta feliz, mas nós estamos em transição e estaremos sempre em transição. Então, não só o ano, mas nós estamos caminhando para o mundo de regeneração. Então, que possamos fazer cada dia mais e melhor do que o ontem. É isso.
Nossa imensa gratidão a você. E eu vou falar agora do nosso tratamento à distância. Nosso tratamento presencial é sempre às quintas-feiras, com macas, quinta-feira e sábado, aos sábados. E o nosso tratamento à distância é sempre nos dias das nossas reuniões. E hoje, quarta-feira, é dia da nossa reunião. E a gente pode colocar o nome no formulário. Ah, mas e se eu não coloquei? Não tem problema nenhum, porque nós não temos horário marcado, nós não temos por quê? Porque é sempre ao adormecer. Então, o meu horário de dormir é diferente do de vocês. Então, que a gente leia uma página, faça uma oração. Temos recebido muitos depoimentos de pessoas que não são espíritas e que melhoram. Temos depoimentos de pessoas fora do Brasil que não são espíritas e que melhoram. E falam: olha, bota lá o nome, porque eu melhorei. Mas melhorou não por causa da casa, mas pela conexão. Porque nós acreditamos naquilo que pedimos e agradecemos. Então é isso. Abrir o Evangelho, ah, eu não sou espírita, eu não tenho o Evangelho, mas tem a Bíblia. Então, leia ao acaso, que a gente sabe que o acaso não existe, e aí vai ver, você vai ver como Jesus fala para todos nós. E aí sim, fazemos as nossas orações, colocamos nosso copinho d'água para beber após a oração e a garrafinha para tomarmos no dia seguinte. E com certeza nós vamos melhorar. E caso aquele nome esteja em desencarne, que maravilha, porque veio, orou, conseguiu e vai com certeza desencarnar muito melhor. Que Jesus abençoe a todos, agradecendo mais uma vez a Lucas e que vamos pedir a ele que sempre nos faz uma prece, uma irradiação maravilhosa aos domingos, que ele possa também hoje aqui orar e pedir pelas nossas águas. Muita paz. Lucas, é com você mais uma vez. Queridos irmãos, onde você se encontra neste momento, está na sua sala, está no seu quarto, está no seu carro, nos acompanhando. Unamos os nossos sentimentos, os nossos pensamentos neste momento e levemos as nossas rogativas ao coração de Jesus nessa virada do ano, para que Ele possa interceder junto ao Pai de amor, nosso Criador, por todos nós, por toda a humanidade. Senhor Jesus, mestre amigo, irmão, companheiro, amigo incondicional de nossas vidas. Neste momento, Senhor, rogamos a vossa misericórdia, elevar ao Pai de amor a nossa gratidão por mais um ano que finda aqui no calendário terrestre. Que Ele possa, Senhor, nos perdoar pelos erros que cometemos. Que Ele possa, Senhor, fortalecer-nos para o ano novo que chega, ajudando-nos a sermos mais solícitos, mais solidários, mais compreensivos, que possamos dar ao ano novo um homem novo, disposto a servir e amar, de ser um braço vosso, Jesus, no socorro àqueles que estiverem ao nosso lado. Mas pedimos, Jesus, por aqueles lares que passaram a virada do ano, na luta, na dificuldade, na dor, na ausência do ente querido, na falta de um filho que se envolveu com os caminhos tortuosos do mundo, que as mães passam essa virada do ano com o coração apertado. Onde está meu filho? Quantos irmãos nossos, jovens, enveredados nos caminhos da violência, da criminalidade. Senhor, pedimos por eles, para que encontrem a luz e retomem essa luz. Pedimos pelas suas mães. Pedimos por aqueles que no ano de 2025 tiraram a porta para a vida, achando que essa era a porta da saída para as suas dores. Que eles sejam acolhidos no vosso reino, que seus familiares sejam fortalecidos na fé, com a certeza de que ninguém morre, para conseguir superar a dor da saudade nesse momento violento.
Pedimos, Senhor Jesus, para os irmãos que estão passando essa virada de ano nos hospitais, as criancinhas sem o pai nas creches, os nossos idosos nas casas de idosos, os nossos irmãos nas casas de recuperação contra a dependência. Enfim, Senhor, onde haja uma dor, uma tristeza, onde haja, Senhor Jesus, um coração aflito nessa virada do ano, receba as nossas preces, nossas rogativas e conforta todos esses corações. E que o ano vindouro seja um ano de mais paz e mais esperança para todos. Por misericórdia, Jesus, fortaleça a nossa fé e nos dê coragem para sermos diferentes nesse ano que chega. Que a vossa paz nos envolva, que a vossa paz envolva toda a humanidade, não somente os que sofrem, mas principalmente aqueles que causam sofrimento. Viva Jesus, viva Cristo. Obrigado, meu Pai. Que o ano novo seja de paz para todos. Graças a Deus, que assim seja. Graças a Deus. Que Jesus continue nos abençoando, que nós possamos ter um ano novo com muita esperança, muita coragem, acreditando que tudo vai melhorar. Graças a Deus. Muita paz a todos.